Introdução. Embora não fosse um perseguidor de sacerdotes, o Coronel M ria da religião. Um dia, ele disse ao capelão do regimento: "Vocês, sacerdotes, são astutos e trapaceiros. Ao inventar o bicho-papão do inferno, vocês conseguiram fazer com que muitas pessoas o seguissem." Coronel não gostaria de entrar em discussão. Isso, se você acredita, podemos fazer mais tarde. Eu só pergunto: que estudos você fez para chegar à conclusão de que o inferno não existe? Não é necessário estudar para entender essas coisas. Por outro lado, continuou o capelão, estudei o assunto nos livros de teologia a fundo e propositalmente, e não tenho dúvidas sobre a existência do inferno. Traga-me um desses livros. Quando o coronel relatou o texto, após lê-lo com atenção, sentiu-se compelido a dizer: "Vejo que vocês, padres, não enganam as pessoas quando falam sobre o inferno. Os argumentos que você apresenta são convincentes. Devo admitir que você está certo." Se um coronel que se pensa ter algum grau de cultura vem zombar de uma verdade tão importante quanto a existência do inferno, não é de admirar que o homem comum diga, um pouco brincando e um pouco acreditando: "Inferno não existe, mas se houvesse, estaríamos na companhia de belas mulheres, e ali ficaríamos aquecidos." Inferno, terrível realidade. Não deveria ser eu, pobre mortal, quem escreve sobre o castigo reservado aos condenados da outra vida. Se uma pessoa condenada nas profundezas do inferno fizesse isso, muito mais eficaz seria sua palavra. No entanto, partindo de várias fontes, mas sobretudo da revelação divina, apresento ao leitor um tema digno de meditação profunda. Nós descemos ao inferno enquanto estivermos vivos, isto é, refletindo sobre esta terrível realidade, disse Santo Agostinho, para não correr para lá depois da morte. O autor. A pergunta do homem e a resposta da fé. Uma entrevista de trabalho. A possessão diabólica é uma realidade dramática, que encontramos amplamente documentada nos escritos dos 4 evangelistas e na história da Igreja. É possível, portanto, e ainda existe hoje. O diabo, se Deus o permitir, pode tomar posse de um corpo humano, ou de um animal e até de um lugar. No ritual romano, a Igreja nos ensina por quais elementos a verdadeira possessão diabólica pode ser reconhecida. Por mais de 40 anos, fui um exorcista contra Satanás. Relato um episódio entre muitos que vivenciei. Fui instruído por meu arcebispo a expulsar o demônio do corpo de uma garota, que estava atormentada há algum tempo. Submetida à visita de médicos especialistas várias vezes, ela foi considerada perfeitamente saudável. Essa menina tinha uma educação bastante baixa, tendo apenas cursado o ensino fundamental. Apesar disso, assim que o demônio entrou nela, ela foi capaz de se entender e se expressar nas línguas clássicas. Ela leu na mente dos presentes, e vários fenômenos estranhos ocorreram na sala, tais como vidros quebrados, barulhos nas portas, movimento excitado de uma mesa isolada, objetos que saíram sozinhos de uma cesta e caíram no chão, e etc. Várias pessoas compareceram ao exorcismo, incluindo outro padre e um professor de História e Filosofia, que registrou tudo para eventual publicação. O demônio, forçado, manifestou seu nome e respondeu a várias perguntas. "Meu nome é Melide. Estou no corpo dessa garota e não vou abandoná-la até que ela aceite fazer o que eu quero." Explique-se melhor. "Eu sou o diabo da impureza e vou atormentar essa garota até que ela se torne tão impura quanto eu desejo."
Em nome de Deus, diga-me, há gente no inferno por causa deste pecado? Todos os que lá estão, sem exceção, estão lá com este pecado, ou mesmo apenas por este pecado. Eu ainda fazia muitas outras perguntas. Antes de ser demônio, quem era você? Eu era um querubim, um alto oficial da corte celestial. Que pecado vocês, anjos do céu, cometeram? Ele não devia ter se tornado homem. Ele, o Altíssimo, humilhava-se assim. Não devia. Mas você não sabia que ao se rebelar contra Deus, você iria mergulhar no inferno? Ele nos disse que nos testaria, mas não que nos puniria assim. Inferno, inferno, inferno. Você não pode entender o que significa fogo eterno. Ele pronunciou essas palavras com raiva furiosa e desespero tremendo. Como você sabe se o inferno existe? O que é esse inferno de que tão pouco se fala hoje, com sérios danos à vida espiritual dos homens, e que, em vez disso, seria bom de fato apenas certo saber sobre a luz certa? É o castigo que Deus deu aos anjos rebeldes, e que dará também aos homens que se rebelam contra ele e desobedecem à sua lei, se morrerem na sua inimizade. Antes de mais nada, vale a pena demonstrar que existe, e depois tentaremos perceber o que é. Fazendo isso, seremos capazes de chegar a conclusões práticas. Para abraçar uma verdade, nossa inteligência precisa de argumentos sólidos. Por ser uma verdade que tem tantas e tão graves consequências para a vida presente e para a futura, examinaremos as provas da razão, depois as provas da revelação divina e, por fim, as provas da história. Os homens, mesmo que muitas vezes, pouco ou muito, se comportam injustamente, concordam em admitir que quem faz o bem merece a recompensa e quem faz o mal merece o castigo. O aluno disposto obtém a promoção, o apático, a rejeição. O bravo soldado recebe a medalha de bravura militar. O desertor é reservado para a prisão. O cidadão honesto é recompensado com reconhecimento de seus direitos. O infrator deve ser agredido com uma justa punição. Portanto, nossa razão não é contra admitir punição para o culpado. Deus é justo. Na verdade, Ele é justiça por essência. O Senhor deu liberdade aos homens. Imprimiu no coração de todos a lei natural, que exige que façamos o bem e evitemos o mal. Ele também deu a lei positiva, resumida nos 10 mandamentos. É possível que o legislador supremo dê mandamentos e então não se importe se eles são observados ou pisoteados? O próprio Voltaire, filósofo ímpio, em sua obra Lei Natural, teve o bom senso de escrever: se toda a criação nos mostra a existência de uma entidade infinitamente sábia, nossa razão nos diz que ela também deve ser infinitamente justa. Mas como poderia ser assim se não conhecesse recompensa nem punição? O dever de todo governante é punir as más ações e recompensar as boas. Você quer que Deus não faça o que a própria justiça humana pode fazer? A evidência da revelação divina. Nas verdades da fé, nossa pobre inteligência humana pode dar apenas algumas pequenas contribuições. Deus, a verdade suprema, queria revelar coisas misteriosas ao homem. O homem é livre para aceitá-los ou rejeitá-los, mas no devido tempo, ele prestará contas ao Criador de sua escolha.
A revelação divina também está contida na Sagrada Escritura, visto que foi preservada e é interpretada pela Igreja. A Bíblia está dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus falava aos profetas, e estes eram seus porta-vozes entre o povo judeu. O rei e profeta Davi escreveu: "Confundam-se os ímpios, calem-se no mundo subterrâneo." Dos homens que se rebelaram contra Deus, disse o profeta Isaías: "O seu verme não morrerá, o seu fogo não se apagará." O precursor de Jesus, São João Batista, para dispor as almas dos seus contemporâneos para acolher o Messias, falou também de uma tarefa particular confiada ao Redentor: dar a recompensa aos bons e o castigo aos rebeldes. E o fez por comparação. Ele tem o leque na mão, limpará a eira e recolherá os grãos no celeiro, mas queimará a palha com um fogo inextinguível. Jesus falou sobre o paraíso muitas vezes. Na plenitude dos tempos, há 2000 anos, enquanto César Otaviano Augusto reinava em Roma, o Filho de Deus, Jesus Cristo, fez sua aparição no mundo. Então, o Novo Testamento começou. Quem pode negar que Jesus realmente existiu? Nenhum fato histórico está tão bem documentado. O Filho de Deus provou a sua divindade com muitos e sensacionais milagres. E a todos aqueles que ainda duvidavam, lançou um desafio: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Disse também: assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre dos peixes, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. A ressurreição de Jesus Cristo é, sem dúvida, a maior prova de sua divindade. Jesus fez milagres não só porque, movido pela caridade, queria ajudar os pobres doentes, mas também para que todos, vendo seu poder e compreendendo que vinha de Deus, pudessem abraçar a verdade sem sombra de dúvida. Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida." A missão do Redentor era salvar a humanidade, redimindo-a do pecado, e ensinar o caminho seguro que conduz ao céu. Os bons ouviram com entusiasmo suas palavras e praticaram seus ensinamentos. Para encorajá-los a perseverar no bem, ele sempre falava da grande recompensa reservada para os justos na próxima vida. Bem-aventurado és quando te insultam, perseguem e, mentindo, dizem todo tipo de maldade contra ti por minha causa. Alegrai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os seus anjos, ele se assentará no trono de sua glória e dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, e herde o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Ele também disse: alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Quando você der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e você será abençoado, porque eles não têm nada a retribuir. De fato, você receberá sua recompensa na ressurreição dos justos. Estou a preparar-vos um reino, como meu Pai o preparou.